Glória a Deus pelo dia de hoje, por mais um dia que o Senhor teve misericórdia de nós e nós estamos vivos. Temos a oportunidade ainda de aceitar e receber o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E glória a Deus pelo futuro batismo daqueles que ainda não batizaram. Aleluia! Glória a Deus por aqueles que decidiram se batizar, crendo em Jesus Cristo daqui para frente, né? Mudando a sua vida, externando isso para o resto do mundo, né? Porque o mundo entenda que você decidiu diante dos homens. O batismo humano é o batismo nas águas, né? Amém. Então essa é a responsabilidade do homem, tomar essa decisão. O batismo no Espírito já é do Senhor. Aleluia. É Ele que nos batiza. Glória a Deus. Vamos orar e vamos dar continuidade, basicamente a penúltima palavra, ainda tem a da pastora, então eu vou tentar ser breve com relação à palavra sobre o seminário. Fica tranquilo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar primeiro então? Convido você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Possamos orar juntos no dia de hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Rei e o Senhor de toda a glória. Nós, Senhor, agradecemos pela Tua presença, Pai. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, tudo que o Senhor ainda fará, Senhor, sobre nós, neste seminário, Senhor, durante o culto, Pai, que nós prestamos ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor tem trazido, Senhor, no dia de sexta, sábado e hoje no domingo, Pai. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é quem tem nos moldado. Senhor, o Senhor é quem tem quebrado o vaso que nós somos para fazer pó e fazer um novo barro e moldar a sua vontade, Pai. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos erros, nossos pecados e as nossas negligências, Senhor. Cobre-nos com o santo sangue de Jesus, Pai amado. Eu sei, Senhor, que o dia de hoje nós comemoramos e celebramos a ressurreição do nosso Cristo amado, nosso Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Pai, nós cremos na Tua palavra e nós cremos na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e esperamos a vinda dele para que nós possamos subir diante de Ti, Pai, e viver e conviver para toda a eternidade com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por um dia o Senhor ter me alcançado e alcançado cada um daqueles que aqui estão, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós vamos no dia de hoje trazer uma palavra que veio do alto. Pai, em nome de Jesus, usa o Teu servo, Pai, cancela tudo aquilo que é do homem, Senhor, e somente aquilo que vem do alto seja falado no dia de hoje, Senhor. Pai, eu não consigo convencer ninguém do pecado e da justiça, mas o Espírito Santo convence. Aleluia. Então eu clamo que o Espírito Santo esteja ao redor e dentro, que vive e convive dentro de cada um, venha convencer cada um do pecado e da justiça, Senhor, para que possamos conviver junto contigo, Senhor, a glória, para a honra e glória do Teu nome, em nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Amém. Durante esses dias eu tenho sentido muito como Deus tem falado comigo. Desde a primeira palavra, quando o Diogo foi falar, e eu ficava assim, oh glória, fala comigo, Senhor, por favor. Depois veio o pastor Everton, né? E meu amigo, eu fiquei assim, meu Deus, eu precisava ouvir isso. Depois veio Elivando, veio falar de santidade, foi Jesus amado. Aí voltou Everton para o pastor Everton, profeta, ele veio e falou de novo, Jesus amado. Eu falei, eu vou falar o quê domingo? O que eu vou pregar, meu irmão? Eu falei, Senhor, o Senhor que me deu a palavra, então se é isso, eu vou apresentar. Aleluia. Glória a Deus por glória isso. Eu me sinto muito honrado de subir aqui e trazer uma palavra que Deus já trouxe para vários. E falou assim, meu Deus do céu, eu fico até com medo, sabe? O temor, você sabe, né? O que é temor? Diogo também sabe o que é temor. A gente sobe com muito temor, se a gente vai trazer aquilo que é de Deus ou não. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, em primeiro lugar, lá em João, capítulo 4. Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Quero ler um pouquinho antes de começar a falar a palavra. Ok? Então João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade.
porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. O interessante dessa palavra, né, desse momento que Jesus aqui está falando, e ele vai dizer, já que ele é um bom Pai, ele vai dizer quem Deus procura. Ele diz, se você ver no versículo 23, ele vai dizer: o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus fica olhando para a terra, procurando: cadê? Quem que está me adorando? Quem que está me adorando em espírito e em verdade? Quem? E é interessante que às vezes a gente acha que a gente não está adorando, ou que está adorando a Deus em espírito e verdade, e não está. Que às vezes a gente nem sabe a diferença de louvor e de adoração. São duas coisas diferentes. E a gente então precisa entender o que é isso para entender depois o que é uma adoração verdadeira. Tudo bem? Aqueles que são do louvor, a Graciele, os meninos que já ouviram falar sobre o que é louvor e adoração, sabem a diferença disso. Mas nem todo mundo sabe a diferença de louvor e adoração. Existe uma diferença. O louvor é quando eu uso palavras para falar. Eu uso palavras como expressão de gratidão, e normalmente eu uso cânticos ou qualquer coisa. Eu posso, por exemplo, louvar uma pessoa, que é falar bem daquela pessoa. Eu posso chegar e falar assim: olha, eu gosto muito do irmão Edmilson, eu admiro muito o irmão Edmilson, ele tem lutado isso e aquilo outro. Então, quer dizer, eu estou tecendo louvores sobre ele, porque eu estou falando algo de bom. Olha, ele é um excelente amigo, ele sempre me acompanha, vai lá em casa, leva até uma comida para mim. Esses dias que ele levou um pratinho assim, não foi, varão? Diz que João deve estar com fome. Minha mãe estava viajando, ele foi lá em casa levar um prato de macarronada. Você acredita nisso? Como que eu não vou louvar e adorar louvar um irmão assim? Adorar eu não posso, mas louvar eu posso. Então é tecer elogios. Então louvar alguém, então quando eu louvo alguém, é quando eu digo alguma coisa. Quando eu estou aqui junto com vocês, e vocês também estão louvando ao Senhor, estão falando palavras, a gente está falando palavras de gratidão. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Faz de novo o teu povo. Clama a ti mais uma vez. Você está começando a louvar. Quando você diz aquilo que ele fala, você se entrega, você vai falar com a boca. Isso é louvor. Então quando a gente canta, a gente vai usar a nossa boca para falar. Isso é louvor e adoração. Isso é louvor, perdão. Adoração é outra coisa. O louvor, então, ela é uma expressão exterior. Quer dizer, ela sai de mim. Olha só, ela sai. Então quando eu falo: Jesus, tu és lindo, maravilhoso, meu Salvador, eu estou expondo isso. Como ele é algo externo, é louvor. A adoração, ela é então interna. Aleluia. É interessante que a palavra adoração, dentro da palavra adoração existe ação. Você já viu? Adoração. Então, adoração. Agora você vai entender então que a adoração depende de uma ação. Ok? Então, no louvor eu tenho que abrir minha boca para falar. Na adoração eu preciso de alguma ação. E essa ação é interior. Uma das formas de você adorar a Deus é você se entregar a Ele. Esses dias no ensaio aqui, está aqui o pessoal do louvor, e nós falamos o seguinte: gente, vamos hoje simplesmente parar de ensaiar. Não foi, Isa? Graciele, Márcia estava aqui, tinha mais gente aqui. Lá atrás também as meninas estavam aqui, a Edmilson estava aqui. E o que nós fizemos? Simplesmente nos entregamos. Não foi? No momento que nós entregamos ao Senhor, a gente não só louvava, quer dizer, não era só com a boca, o nosso espírito, o nosso eu, a gente falou assim: Senhor, eu me entrego diante dessa palavra, diante da música que a gente está cantando. E o Senhor apareceu. Aleluia. Com a sua glória. Aleluia. No ensaio do louvor. Simplesmente porque nós decidimos nos entregar diante dele. Simples assim.
Às vezes a gente busca Deus em vários lugares, quer sentir essa presença como foi, por exemplo, ontem. Quem esteve aqui sentiu a presença do Espírito Santo. Aleluia. Houve pessoas que foram libertas, houve pessoas que eu tenho certeza que receberam curas milagrosas aqui. Simplesmente porque estavam aqui. Aleluia. Porque se entregaram diante do Pai. Então, a adoração é uma atitude interior. Como que é essa atitude? De reverência, é uma atitude de entrega, é uma atitude de obediência focada em Deus. Então, a adoração é uma reverência, obediência e foco em Deus. O louvor eu posso elogiar sem nenhum problema a Deus. Eu estou louvando. Agora, adorar eu preciso de fazer algumas ações. Sabe uma ação que às vezes a gente não faz há muito tempo? Eu falo que eu não fazia porque eu tenho o joelho machucado. Sabe o que é? Se prostrar. O homem é velho. Ajoelhar. Se ajoelhar diante dele. Isso é adorar. Porque eu fiz uma ação. Eu estou me humilhando diante dele. Se prostrar é ainda cair no chão, deitado. Se prostrar. Quando diz assim na palavra, eu me prostrei diante do Senhor, eu me derrubei. Eu caí no chão. Meu rosto tocou o pó. Aleluia. Há quanto tempo a gente não tem feito isso? Eu falo por mim. De cada um que cuide do seu. Há muito tempo, porque eu tenho um ligamento do joelho rompido, e mesmo assim eu procuro fazer aquilo que... Oxe, vou pegar outro microfone. Tem um microfone que já está mais ou menos, então a gente tem que ver o que vai fazer com ele. Bom, a adoração, então, é uma rendição, uma entrega total a Deus. Uma entrega total a Deus é quando a gente do louvor chama a igreja a louvar e a adorar a Deus, a gente está te convidando ao seguinte: fale quem Ele é, exalte o nome dele, e além de tudo, haja, faça alguma ação. Qual que é a ação que nós mais fazemos? Levantamos as nossas mãos. Isso é um tipo de adoração. Outra adoração é ajoelhar diante do Senhor. Só que Deus busca aqueles que adoram em ação assim, só. Ele fala que Ele busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então vamos. A principal base para a gente saber o que é adorar a Deus está lá em 1 Pedro. Abre aí, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, está lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ser santo é a base principal para a gente conseguir adorar a Deus. E Deus busca esse tipo de pessoa. Aquele que busca ser santo, Deus está lá, na pontinha, assim, olhando para a terra e falando: e aí, cadê? Quem que está me adorando? Porque a palavra diz em João que ele busca. Então Deus fica de olho em quem está o adorando. E aquele que o adora de verdade, sabe o que ele vai falar? Aquele que ele falou para Jesus. Ele falou assim: esse é o meu filho, em quem eu me comprazo, que eu tenho prazer, é nesse aqui. Você já pensou você chegar ao ponto de abandonar tudo que é errado na sua vida e o Senhor se agradar da vida que você leva? E olhar lá do alto e falar assim: esse é meu filho, esse é minha filha que me comprasse. Esse aqui eu tenho prazer. Ele vai olhar para Satanás e vai falar a mesma coisa que ele falou para Jó lá: você está vendo? Como que está meu filho? Olha lá, de onde ele saiu.
Jesus tirou ele da lama, tirou ela da lama. E aonde está agora? Vive em santidade. Aleluia. Esse é o significado que a gente precisa ter. A gente precisa ser santo, porque Ele é santo. Aleluia. Esses dias eu contei para alguns irmãos que eu tive não sei se foi um sonho, se foi uma visão. Eu acho que foi uma visão, porque eu quase morri. Uma visão. Onde eu dormia. Glória a Deus por isso, eu quero contar isso só como testemunho. Eu buscando a Deus o tempo todo em jejum e oração por conta do evento e pela palavra. E um belo dia eu já cansado, eu falei assim, Senhor, eu estou tão cansado, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir, né? Trazer algo que o Senhor quer trazer? Enquanto eu dormia, irmãos, uma mão, eu contei isso para minha mãe no mesmo dia, eu falei, meu Deus do céu, eu quase morri. Uma mão gigante, ficou sobre a minha cabeça e fazia assim. Sabe quando você é pequeno, você carrega uma criança no colo, igual o Luca, você bate assim na costinha dele assim, não é? Você não pode fazer isso. E não é gostoso? Você não ama fazer isso aqui com ele? Deus fez isso comigo. Aleluia. Enquanto eu dormia. Só que a glória era tão grande que eu não consegui. Eu pedi para parar. Eu juro para vocês, porque eu levantei, meu corpo ficava assim, ó, tremendo. A glória era tão alta que eu falei, Senhor, para, porque eu tenho certeza que eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador. Eu tenho certeza, se o Senhor aparecer para mim, eu vou ser fulminado, porque a palavra diz, né? Não há quem tenha visto o Senhor que não seja morto, que não morra, porque a santidade dele é tão grande que a gente não consegue olhar para ela. E a mão, era só a mão, e eu sabia que era do Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, não aguento não, Senhor. Muito obrigado. Senão eu vou partir. Se o Senhor continuar fazendo isso aqui, eu vou partir, porque olha... Se fosse uma criança fazendo isso, tudo bem. Mas eu não, Senhor, pelo amor de Deus. Mas eu entendo que, às vezes, eu sou muito ansioso. E o Senhor faz como se eu fosse uma criança. Ô, meu filho, calma. Sabe? Calma. Você está muito ansioso. E Deus fez isso. Aleluia. Então a gente tem que se entregar para que Ele faça aquilo que Ele quer. Deus nos chama, com essa palavra, de sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chama para a gente voltar a ter semelhança do Altíssimo. Glória a Deus. A gente ter semelhança do alto é a gente ser santo. Satanás quis ser semelhante ao Altíssimo. Mas Deus foi lá e fez o homem a sua imagem e semelhança. Glória a E Deus. Satanás fez de tudo para derrubar o homem. Exatamente para ele perder essa semelhança. Porque tudo que ele queria era ser semelhante. E ele não pode ser semelhante. Ele já está julgado. Sim. Então o tempo todo Satanás quer tirar de você a santidade para que você não veja mais os olhos de Deus. Que você não seja mais semelhante a Ele. É isso que Satanás quer. Quando você comete qualquer pecado, você sabe que é pecado, você já perdeu a semelhança. E é tudo que Satanás quer. Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2 vai dizer: e não sejeis conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Ele pede para que a gente comece a abandonar o nosso corpo em sacrifício vivo. Sabe o que é sacrifício vivo? O sacrifício vivo é você deixar todas as obras da carne de lado. Isso é se apresentar como sacrifício vivo. Você abandona todas as obras da carne. Quando eu abandono todas as obras da carne, eu começo a viver a semelhança do Altíssimo. Aleluia. Se eu não abandonar as práticas da carne, eu não consigo ser semelhante ao Altíssimo. Glória a Deus. E logo depois, né, ele começa a falar sobre isso, depois ele vai falar sobre entendimento. Ele vai falar no 2,
Não sejais conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu achei muito bom que muita coisa foi falada aqui ontem sobre nada a ver, tem nada a ver isso aqui, né? O pecadinho aparece assim, né? Para tirar a semelhança, né? Não, nada a ver. O que eu tenho que fazer? Não, eu tomo só um golinho de cachaça, nada a ver. Não, eu fumo só um cigarro, não é vício. Eu só, nada a ver. Eu falei, meu Deus amado, Jesus amado. As pessoas cometem pecados e nem sabem. Por quê? As pessoas acabam trazendo para si, a gente quando está no mundo ou quando desvia, a gente traz para si o caráter do mundo. O mundo tem um caráter e Deus tem outro. O mundo tem um caráter. Sabe qual é o caráter do mundo? São os frutos da carne. O adultério, fornicação, sexo fora do casamento, impurezas, todo tipo de impureza sexual, lascívia, a pessoa que faz de tudo para ser sexy para o outro, para despertar no outro um desejo. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Esse é o caráter do mundo, tá? Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e qualquer coisa semelhante a essa são as obras da carne. Então, para a gente ser um sacrifício vivo, a gente precisa abandonar qualquer uma dessas práticas e jamais voltar a elas de novo. Porque a partir do momento que eu volto a qualquer uma dessas práticas, qualquer uma delas, eu perco a minha semelhança com o Altíssimo. Porque se o Altíssimo é santo, eu tenho que ser santo. Sabe que a palavra santo significa separado. Significa que você foi separado para Deus. Esse é o propósito. Que você seja semelhante a Ele. Satanás quer essa posição. E você tem ela de graça. Porque pela graça nós somos salvos. Não é porque a gente consegue. João, então eu vou parar de pecar? Não, mas o pecado vai ser um acidente na sua vida quando você toma essa decisão de abandonar todas as práticas. Precisamos resistir às tentações. Sempre vai aparecer tentação. Mesmo quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, a gente quer mudar a nossa vida. Por exemplo, se eu tenho um problema com bebida, um exemplo, tá? Não gosto nem de bebida. Mas, por exemplo, se eu tenho um problema com bebida, sempre Satanás vai trazer o que para mim? Bebida. Para ver se eu caio naquela situação. Vai aparecer amigos de infância ou de juventude que vão querer me convidar para esse ambiente. Se eu tenho um problema em prostituição, né, em ter relação sexual fora do casamento, é isso que Deus vai trazer. Vai trazer aqueles amigos que vão trazer situações em que eu possa cair. Se eu tenho um problema com vícios de bebida, de cigarro, é isso que Satanás vai usar para que a gente possa cair. Quando praticamos essas coisas citadas, que são os pecados, nós não adoramos a Deus, mas adoramos ao diabo. Nós preparamos o nosso corpo para Satanás quando a gente peca. Qualquer uma dessas que você praticar, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, vícios, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria ou qualquer coisa semelhante, você está adorando a Satanás. Se eu praticar qualquer uma coisa dessa, eu estarei adorando a Satanás e não a Deus. E quando a gente, às vezes, mesmo deixando essas práticas, vamos dizer, estamos tentando deixar essas práticas, irmão. Agora vamos então adorar e servir a Deus. Sim, mas não é da forma que a gente pensa que a gente adora a Deus. Deus, ele tem uma forma de se adorar. Existe a adoração hipócrita. Jesus vai falar sobre isso. A adoração hipócrita é aquela que fala dos lábios. Ela fala com a boca só. Mas ele não vive aquilo que Jesus ensinou. Você quer ver? Abre sua Bíblia aí, Mateus capítulo 15. Vamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 15.
Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. Diz o seguinte: Deus disse: este povo com a boca diz que me respeita ou que me honra, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Essa é a adoração hipócrita. Não tem coração. Outra coisa que Deus detesta, não recebe esse tipo de adoração, é a idolatria ou cultos pagãos, que é a adoração a deuses falsos, né? Então a gente usar imagens, praticar adivinhações, feitiçaria ou astrologia. Você sabia que se você consultar simplesmente horóscopo, alguns fazem isso, você está adorando a Satanás? É uma prática antiga fazer isso, viu? Não é novo. Não é nada de novo debaixo do sol. É o paganismo. Você quer ver que isso já existia? Abre sua Bíblia em Jeremias, lá no Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 44. Jeremias, capítulo 44, versículo 3. Diz o seguinte. Jeremias 44, 3. Isso aconteceu porque o povo desta cidade fez coisas más e assim provocou a minha ira. Eles ofereceram sacrifícios a outros deuses e foram atrás de deuses que nem eles, nem vocês, nem os antepassados, nem vocês haviam adorado antes. 4. Eu sempre continuei a mandar a vocês todos os meus servos, os profetas, para lhes dizerem que não fizessem tais coisas horríveis que eu detesto. Então, Deus sempre manda na nossa vida pessoas para falar sobre que a gente precisa mudar. Durante esses 3 dias, o que eu ouvi, meu irmão, que eu preciso mudar, eu ouvi coisas que eu preciso mudar em mim. E eu falei, glória a Deus, Senhor, porque eu vou mudar. Porque eu não posso ouvir um profeta, aquele que Deus trouxe aqui para falar uma palavra e eu ficar quieto e não fazer nada. Está aqui. Porque Deus manda, porque depois vai vir o juízo. Deus pede para que a gente mude, porque depois virá o juízo. Adoração vã, adoração de tradições humanas. Há pessoas que acham que tem certos tipos de comportamentos que são necessários para adorar a Deus. Você quer ver um exemplo que acontece na época da Páscoa? Não existe algumas pessoas que deixam de comer carne vermelha por um certo período na Páscoa e começam a comer peixe? Sim. Não é isso? Não acontece isso? É uma tradição humana, sabia? Não existe isso na Bíblia. O engraçado é que eu vejo pessoas pegando o peixe, diz que para comer na sexta-feira santa, vai fazer o peixe, aí junto ele leva 2 engradados de cerveja, mais 2 de pinga, mais 3 maços de cigarro, mais 5 mulheres para sentar no colo dele. Meu Deus do céu, meu irmão. Do que vai ter proveito você não comer carne se todas as outras práticas você está fazendo? É uma tradição humana. Isso é vão. Deus quer o seu coração. Aleluia. Deus quer a mudança sua, real. Amém. Deus quer que quando a gente vai partir dessa terra, a gente se encontre com Ele, não com Satanás. Exato. É tudo que Ele quer. Então esse tipo de adoração, o Senhor não recebe. Outro tipo de adoração é uma adoração indiferente. As pessoas acham que não adoram Deus. Sabe uma adoração que é a última todo mundo fazer? Lembra que eu falei que a adoração depende de uma ação? Essa ação aqui é a mais difícil. Olha só, a adoração mais difícil de se fazer, ó. No gasofilácio, ó. O dízimo e a oferta é tirar do bolso e entregar para a obra do Senhor. É uma forma de adoração. Adorar ao Senhor com dízimo. Os dízimos. Olha só o que diz. Eu vou pegar a palavra para te provar.
João é biblista. Vamos lá em Isaías. Abre o livro de Isaías aí no Antigo Testamento. Isaías capítulo 1. Vamos ler Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 11. Olha só o que diz. Isaías 1, 11. O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos, queimados no altar. Estou enjoado de todos esses touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas de lua nova, nem os sábados, nem as vossas festas religiosas, pois o pecado de vocês estraga tudo isso. Então Deus olha primeiro se você está em pecado ou não. Você nem recebe a sua oferta. Agora, a partir do momento que até você pode deixar, qualquer coisa se não der, eu vou no gogó. Já trocou? Tá. Vamos dar ele aqui. Eu acho que não é bateria, não. Acho que o microfone já está velho. Bom, continuemos. Tá, 14. As festas de lua novas e todos os teus dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Olha como Deus fala sobre aqueles que vêm trazer qualquer oferta ou qualquer coisa diante do Senhor em pecado. Quando vocês lavarem as mãos para orar, levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se, purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal. Aprenda a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça. Socorram os que são explorados. Defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. O Senhor Deus diz: venha cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixam manchados de sangue, manchados de vermelho escuro. Em algumas situações é vermelho escarlate. Mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. 19. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos à espada, em algumas versões, em outras, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Ele termina e assina embaixo. Malaquias, capítulo 1, último livro do Antigo Testamento, é o livro de Malaquias. Então é Malaquias, logo depois de Malaquias vem Mateus. Malaquias capítulo 1, versículo 8, eu quero ler com vocês. Você vê que ali Deus vai falar antes sobre o pecado das pessoas e que ele não recebe aquela oferta. Por quê? Sabe o que acontecia naquela época? Olha bem para mim, preste um pouquinho de atenção. Naquela época, a pessoa pecava, ela tinha que ir até o templo, fazer um sacrifício para que aquele pecado fosse sanado. Então Deus estava dizendo ali: eu já cansei de receber esse sacrifício, de tanto que vocês pecam. Assim que ele falou para aquele povo. Aquele povo era tão incrédulo que eles continuavam pecando e falavam assim: é só levar um boi. Aí praticava lá tudo que tinha de errado, aí ia para o templo para ofertar um sacrifício, para sanar aquele pecado. Mas não mudava. Então Deus falava: eu já estou cansado disso. Eu quero uma mudança. Olha o que diz Malaquias. Malaquias 1:8. Opa, abri Zacarias aqui. Malaquias. Malaquias 1:8. Diz o seguinte: e me ofendem também, porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem
oferecer um animal desses a um governador, acha que ele aceitará com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? Deus olha assim e fala, como assim? Você traz só o que é coxo, o que é horrível, e você acha que eu vou atender aquilo que você quer? É isso que Ele está falando. Como que você vai trazer uma oferta a Deus de qualquer jeito? Qualquer oferta, eu recebi 10 mil reais, eu acho que eu vou dar uma oferta de, acho que 2 reais, tá bom, tá? Acabei de receber 10 mil reais, 2 reais, tá bom? Se eu tenho no meu coração, meu Deus, eu quero ajudar a obra. Se eu receber 10 mil, tá aqui minha mãe que sabe o que eu faço. Eu não tenho dó. Eu falo, Senhor, o que a igreja está precisando? A igreja está precisando de uma caixa de som. Poxa, vamos lá comprar. Se eu receber esse valor, vamos lá comprar. Entendeu? A gente tem que ter um coração diante de Deus que a gente está pronto para entregar aquilo que é de melhor para o Senhor. Senão o Senhor não vai nos atender. Não adianta orar achando que aquilo que a gente entrega diante do altar do Senhor, lembra que é uma forma de adoração? É a última forma de adoração que você consegue fazer. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo na internet, e ele falou para mim que o mais difícil para ele continuar numa igreja é porque a primeira palavra que vem é dízimo e oferta. Eu falei, meu irmão, aí eu fui falar para ele por que existe isso. Meu irmão, ele parou e falou assim, cara, eu não sabia disso, João, então eu vou na igreja, eu vou ofertar, eu vou dizimar. Eu expliquei para ele o porquê nós devemos dizimar e ofertar. Porque a igreja precisa se manter. Esse local é pago, o aluguel, a luz, a água. A água até que a gente bebe, tudo é oferta. Até a ceia é oferta. Eu dou glória a Deus pela vida de Dona Vânia e seu Antônio. Porque sem eles a gente nem ia ter uma ceia tão linda como a gente tem. São pessoas que têm ofertado aquilo de melhor. Continuando. 11. Eu sou adorado, o Senhor vai dizer, cadê? Foi o 11? Não, 10, né? O Senhor Todo-Poderoso diz ao sacerdote, gostaria que um de vocês fechassem as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inútil no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. 11. Eu sou adorado em todos os países do mundo, e em todos os lugares queimam incenso em minha honra, e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram. 12. Mas vocês me oferecem, quando pensam que têm o direito de profanar, vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar, e que o sacrifício que oferece não vale nada. 13. Vocês dizem, já estou cansado de tudo isso, e riem de mim, e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado, ou um animal aleijado e doente. Vocês acham que eu, o Senhor, aceitarei isso? Maldito seja o mentiroso que promete um animal perfeito do rebanho, mas oferece um sacrifício, um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso, e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. E assim embaixo de novo. Aleluia. Não brinque com o dízimo e oferta. Não brinque. Seja uma pessoa honrada. Dê o seu dízimo por um compromisso. Ninguém é obrigado a dar o dízimo, mas é um compromisso que você faz voluntário. É um compromisso voluntário para que a igreja continue aberta. A sua oferta seja aquilo que Deus colocou no seu coração. Se Deus colocou tanto, dê tanto. Não dê menos do que aquele tanto. Nunca. Ele olha e fala assim, você colocou no seu coração de me dar um bezerro puro, você me dá um defeituoso, um roubado, um aleijado. Essa é uma forma de adoração.
Por isso que às vezes as nossas economias são tão ruins, porque a gente não consegue ser digno. E o Senhor diz que não vou receber, eu não vou nem olhar. Lembra no outro anterior? Eu não vou nem olhar para você. Quanto é importante a gente oferecer nosso dízimo, a nossa oferta. Eu estava contando para minha mãe, falei assim, como fiquei alegre, cara, acabou o meu contrato na UFMT, eu não tenho mais salário. Mas até o último salário eu estava com um sorriso no rosto, falando assim, eu consegui dizimar, eu consegui ofertar. Porque eu não estava ofertando, eu não estava trabalhando. Hoje em dia eu estudo e falo, Senhor, eu quero sustentar a igreja. Senhor, me dê condição de sustentar a igreja, Pai. Aleluia. Glória a Jesus. A gente tem que ser assim. Amém, Jesus. A gente tem que converter o nosso bolso. A gente tem que converter o nosso espírito, a nossa alma. A gente tem que converter a nossa carne diante do Senhor. Não adianta, querido. Nós não chegaremos até o alto se a gente não converter até as nossas finanças. Outra adoração que existe é a adoração baseada em rebeldia. Um homem que foi rebelde foi Saul. Saul foi condenado pelo Senhor em uma história. Saul, rei lá de Israel, foi mandado até uma certa cidade para que chegasse lá, destruísse todo aquele povo, destruísse até seus animais, até as coisas preciosas era para largar lá, não era para pegar não. O que Saul fez? Ele falou assim, não, poxa, olha o tanto de ouro aqui, meu Deus, olha o tanto de gado, não, vou só matar esse povo aí eu vou, pegar esse gado aqui, vou pegar esses ouros aqui e vou oferecer um sacrifício para o Senhor. Olha que maravilha, tá certo, vamos fazer. Já tive essa ideia, esse insight. O que Deus mandou ele fazer? Para ele acabar com tudo. Não era para sobrar nada, nem os animais. O que ele faz? Não, esses animais são muito bonitos, vamos lá. Vou tentar dar um jeitinho com Deus lá. Aí foi lá, fez o quê? Eu vou fazer um sacrifício aqui. E ele foi condenado por isso. Ele perdeu o reinado por isso, por essa atitude. Porque ele não obedeceu ao Senhor. E ele foi condenado pela sua rebeldia. Provérbios, estou tentando, já estou longe. Tranquilo? Posso ir? Pode ir. Estou quase acabando. Provérbios capítulo 6. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios. Antigo Testamento. Provérbios capítulo 6. Capítulo 5 não, João. 6. Meu dedo é tão maravilhoso que é cheio de calo, de tocar o violão. Acho que eu fui apertar e ele vai em outro lugar. Provérbios 6, 16. 16, 17, 18, 19. Diz assim, eles são todos juntos. Existem 7 coisas que o Senhor detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a falsa testemunha que diz mentira e a pessoa que provoca briga entre amigos. Pessoa vem querer louvar, adorar a Deus, mas olha o que Deus faz. Meu irmão, se você pratica isso aqui, se te dizer, Deus não recebe a sua adoração, nem mesmo o seu louvor. Deus vira o rosto quando vê você falar alguma coisa. Ele faz isso aqui, vou nem olhar para lá, senão vai morrer. Lembra que eu falei da mãozinha assim? Falei assim, pelo amor de Deus, nem olha para ele, senão ele vai morrer. Existe outro tipo de adoração que alguns praticam, que é uma adoração egoísta. Ele adora somente a si mesmo. Vou pegar esse outro microfone aqui. Vamos ver. Ou de fio. Som. Aí. Esse fica até mais tranquilo, que a voz do homem é alta, é forte, E aí fica mais tranquilo para ouvir. A adoração egoísta é uma adoração onde a pessoa tenta adorar a Deus para obter vantagens. A pessoa quer um cargo na igreja, então ele vai tentar, Senhor, eu estou aqui, isso, aquilo, outro, e vi a minha missa, mas nunca realmente se dispôs a estar
nos planos do Senhor. O Senhor está lá em terceiro lugar. Ele nunca acorda cedo e entrega a sua vida ao Senhor. Nunca deixou seus pecados de lado. Mas quer adorar a Deus e quer um lugarzinho. Senhor, olha, eu estou querendo, Senhor, ir lá pregar em tal igreja. Senhor, eu estou querendo virar isso ou aquilo outro. Mas nunca se dispôs. Sinto muito, querido. Essa é uma adoração que Deus não recebe. Olha só. Salmos capítulo 29. Hoje já estou encerrando. Salmo capítulo 29. Versículo 2 diz o seguinte: deem ao Senhor a honra que Ele merece. Uma coisa que Ele vai falar: curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Então, quando a gente sente a presença do Senhor, o que a gente deve fazer? Se curvar diante dele. Outra, ainda em Salmos, Salmo 95, anda um pouquinho para frente aí, Salmo 95. Salmo capítulo 95, versículo 6, diz o seguinte: venham, fiquem de joelhos e adorem o Senhor, vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Quando a gente chama a igreja a adorar nos cultos, levante a mão se você não consegue ajoelhar-se. Se você consegue se ajoelhar, irmão, se ajoelhe diante de Deus. Que se você nunca sentiu a presença de Deus, se você se humilhar, se prostrar diante dele, ele vai aparecer para você. E internamente, lembra? Você deve se entregar inteiramente. Você deixar ficar disposto. Uma pessoa disposta a receber aquilo que vem do alto. Fiquem de joelhos e adorem o Senhor. Aleluia. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. A gente entendeu a diferença até agora de louvor e adoração. Ainda digo mais uma. A adoração e o louvor ainda é utilizada como arma de ataque. Sabia? Uma arma de guerra. Várias histórias na Bíblia, como a travessia do Mar Vermelho. Enquanto o mar se abre, aparece Miriam com os tamborins e as mulheres louvando e adorando ao Senhor na travessia. Depois que eles passam, terminam os louvores, o que acontece com a água toda? Cai sobre os inimigos. E nessa história, o interessante é que havia um povo escravo, aquele povo escravo é liberto. Depois que aquele povo escravo é liberto, vem o inimigo atrás deles de novo. Lembra? Então, eles são libertos do egípcio. Aí eles começam a caminhar para ir embora. O Egito olha para ele e fala: opa, nós vamos ficar sem escravo. Vamos atrás deles de novo. Então, assim também é o inimigo. A gente é liberto das coisas dentro da igreja. Em eventos como esse, muitos foram libertos. Foram transformados. Sabe o que vai acontecer amanhã? O inimigo vai atrás de você. Amanhã começa a guerra. Aleluia. Ô, glória. Amanhã começa a guerra. Amanhã começa a guerra. E como que você vai bater? Como que você vai lutar? Com louvores e adoração dentro da sua casa. Outro exemplo disso, se você tem uma situação que você precisa conquistar algo, Deus mostra de novo louvor e adoração. Na história de Jericó, na história da cidade de Jericó, Deus dá uma ordem para Josué para que dê voltas na cidade. Eram 6 voltas e na última volta da cidade deveria se romper-se em gritos e em louvores e adoração e soltarem as trombetas, né? As trombetas dos chofares, né? Para que sejam tocados. E eles fizeram isso, então eles obedeceram a Deus. Durante 6 dias eles louvavam e adoravam ao Senhor em volta daquela cidade, que era murada. E Deus tinha falado: eu vou dar para vocês essa cidade. Eu vou entregar na sua mão, Josué, essa cidade. E eles obedecem a Deus e começam a fazer aquilo, louvam e adoram a Deus o tempo todo, e no final das contas eles obedecem em tudo. Só no último dia eles dão o grito que precisava ser dado. O que acontece com o muro da cidade? Despenca no chão.
e a cidade é tomada. Aleluia. Então o louvor e a adoração não serve somente para a gente mudar, mas até mesmo para aquilo que a gente quer conquistar. Amém. Você quer conquistar um emprego? Você quer conquistar uma faculdade? Você quer conquistar o quê? Você tem louvado e adorado ao Senhor? Você tem mudado a sua vida como propósito? Colocado diante do Senhor isso? Colocou a sua vida toda diante de Deus para você prosperar? Seja o que for, é isso que devemos fazer. É interessante que era sempre assim: guardas armados lá na frente, logo atrás aqueles que louvavam e adoravam, e depois a presença de Deus representada pela arca da aliança. Sabe o que eu vejo nisso tudo? Eu sou um homem que estou tentando lá no início, com armas humanas tentando vencer, que é os soldados lá da frente. A partir do momento que eu começo a louvar, adorar o Senhor, a presença do Senhor vem. Aleluia. Glória a Deus. E aí quem batalha não é mais você, é o Senhor. Na história de Josafá, outra história do povo de Israel, Josafá lá sendo o rei de Judá, onde o povo estava dividido em 2 reinos. Tinha um povo do reino do sul que era de Judá, e quem era o rei era Josafá. Um belo dia, os moabitas, os amonitas e alguns meunitas resolveram entrar em guerra contra Josafá. E era um povo grande. Sabe o que Josafá fez? Ele foi lá, chamou o povo todo e falou assim: gente, vamos jejuar. Eita, Gente, glória. vamos orar. Gente, vamos adorar o nosso Deus. Aí chegou a época da luta, porque aquele povo estava vindo. Deus fala para ele: pode descer contra esse povo. Vai em louvor e adoração. Aleluia. Josafá escolhe homens que eram sacerdotes para ir louvando e adorando a Deus à frente. Sabe o que aconteceu? Esses 3 povos entraram em confusão no próprio arraial onde eles estavam e eles se mataram. Israel não precisou levantar um braço, nem uma mão, nem uma espada para derrubar aquele povo. Simplesmente porque eles entraram em louvor, em jejum, em adoração, em oração. Que foi o que nós fizemos durante o quê? Um bom período. Quer conquistar algo? Quer cura? Quer libertação? Quer mudança de vida? Vá orar, jejuar e mudar a sua história. Largue toda a obra da carne. Aleluia, Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade de trazer até os irmãos uma singela palavra, mas que veio do coração. O Senhor trouxe e falou muito comigo. Durante toda a semana eu tenho ouvido palavras que eu falo assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é quem tem nos moldado. Amém? Eu agradeço. Vamos orar? Depois eu entrego para a pastora para a gente encerrar. Pai amado, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, o Rei e o Senhor de toda a glória. Pai, obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, pela visitação do Teu Espírito, Senhor. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de trazer aquilo que vem do alto. Senhor, em nome de Jesus, grave em nossos corações, coloca gravado, Senhor, só aquilo que o Senhor desejar, Pai. Só aquilo que vem do alto, Pai, não aquilo que vem do homem. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, no dia de hoje, Senhor, pela Tua presença, Senhor, pela obra da cruz no Calvário. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos tudo que o Senhor já tem feito e tudo que o Senhor ainda fará, Senhor, sobre este lugar. Para a honra e glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que precisávamos entender sobre louvor e